Bem, esse vídeo aqui, eu quero falar exclusivamente com você, bolsonarista. Bem, na verdade, você que não é bolsonarista, pode até assistir esse vídeo, que de repente você consiga aí me ajudar a entender algumas coisas, tá bom? Mas eu quero estar falando com você, bolsonarista, diretamente com você. Eu gostaria de entender algumas coisas, sabe? Porque eu posso não concordar com várias coisas, mas eu sempre tento buscar entender um pouco aquele ponto de vista, né? Até pra dizer assim, realmente eu sou bem contra mesmo. Porque contra o bolsonarismo, eu já sou contra, sabe? Mas eu gostaria de falar assim, olhando por esse ponto aqui, você, na sua perspectiva de vida, você tem razão em apoiar o Bolsonaro, a família Bolsonaro, né? Porque eu entendo você defender Deus, pátria e família. Super entendo. O que eu não entendo é você apoiar o Bolsonaro e dizer que o Bolsonaro e o clã Bolsonaro defende essa bandeira. E é por isso que vocês defendem o Bolsonaro. Vamos lá. Vamos começar. Deus, pátria e família. Vamos começar por Deus. Como que vocês apoiam um cara que apoia esse sujeito aqui, que chama esse sujeito aqui de irmão? De irmão. Para quem não sabe, esse aqui é um ditador. É um ditador, príncipe saudita. Esse sujeito aqui mantém a mãe em cárcere. A própria mãe em cárcere. Esse sujeito aqui mandou esquartejar um jornalista, porque o jornalista estava fazendo algumas matérias, questionando, criticando algumas coisas do regime. Esse sujeito aqui persegue cristãos. Ele manda qualquer cristão. Ele taca fogo em igreja. Qualquer igreja que ameaçar surgir, ele manda queimar. E manda executar qualquer um que estiver ali. Esse cara aqui foi o cara que deu aquelas joias para Michele Bolsonaro, né? Pro Bolsonaro. Esse sujeito aqui que o Bolsonaro recebeu com todas as honrarias aqui no Brasil. E essa parte de receber eu nem critico, porque faz parte da diplomacia. Mas como assim, Deus? Se você apoia um cara que apoia esse tipo de gente aqui. Não faz sentido para mim. Mas tem muitas outras coisas. Mas eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar longo. Vamos partir agora para pátria. Como que vocês conseguem apoiar um cara, né, que faz de tudo para prejudicar o país? Que durante o governo dele, ele praticamente estava entregando o país nas mãos de nações estrangeiras. Que se dependesse dele, ele vendia até o povo brasileiro. Como que vocês me falam em pátria quando nós temos o filho desse cara nos Estados Unidos, atacando a soberania do país para poder beneficiar o seu pai, beneficiar toda a sua família criminosa, né? E vocês falam que são patriotas. Um cara que falou para todo mundo ver numa entrevista que se o Brasil se tornar uma terra arrasada, ele vai estar feliz porque ele vai ter sido vingado. Um cara que fala que o chefe dele é o Trump, presidente dos Estados Unidos. Um cara que falou que ele cavou essa taxação contra o Brasil. Que comemorou, que deu parabéns ao Trump. Uma coisa que vai prejudicar. Não é só os inimigos dele ali, os inimigos políticos, não. É o povo brasileiro. Sabe? Que patriotismo é esse? Que patriotismo é esse? Família. Família. Como que o Bolsonaro representa a família? Se Bolsonaro traiu a sua primeira esposa, mãe dos seus 3 primeiros filhos, com a sua secretária. E aí, quando a mulher descobriu, teve uma confusão danada, se separaram. Bolsonaro casou com a sua amante. Teve mais um filho com essa sua amante, que agora, né, até na hora ali já era mulher dele. E aí, casado com essa mulher que foi amante, ele também traiu essa mulher com a que é atual. E não, Bolsonaro não começou a se relacionar com a Michele Bolsonaro depois de ter... Não, isso já rolava. Já rolava. Tanto é que logo em seguida, depois que o Bolsonaro se separa, ele começa a namorar com a Michele. A Michele, que foi uma garota de programa. E não, isso não é demérito. Às vezes as pessoas agem, buscam uma forma de sobreviver. De repente foi o caso da Michele. Porque ela vem de uma realidade pobre. Quase toda a família dela presa, envolvida aí com crimes. Uma realidade dura. Mas eu acho que na visão conservadora, né, de vocês que têm esse discurso de Deus, pátria e família, a Michele não se encaixaria.
né? A Michelle, que depois que começou a trabalhar como secretária, vivia ali, cercando os parlamentares, foi amante do cara do PL, né? Inclusive, não sou eu que estou falando isso, é a ex-mulher dele. A ex-mulher dele, que falou que a Michelle era amante desse cara, do Valdemar Costa Neto. Aí, do nada, essa mulher se torna o maralto da moralidade, representante da família tradicional brasileira. É isso que é a família tradicional brasileira? Não, porque se for realmente, vocês escolheram o ídolo certo. O ídolo certo. Sabe? Então são essas coisas que eu gostaria de entender. Eu gostaria de entender o que o Bolsonaro fez para você, trabalhador, né, cristão, pai de família. O que ele fez para você melhorar a vida da sua família? Para você melhorar a condição de levar o seu pão de cada dia para sua família? Quais foram as ações do Bolsonaro em prol da sua família? E não venha me falar de corrupção, não. Porque o Bolsonaro já teve vídeo vazado aí dele explicando como que fazia para receber propina. Os filhos do Bolsonaro, todos envolvidos com esquema de rachadinha, com funcionários fantasmas. Isso é corrupção. Isso é corrupção. Como que você me explica? Um cara que começou ali a sua vida ali com um salário militar, depois entrou aí pra política, conseguir ter o patrimônio que a família Bolsonaro tem. O filho do Bolsonaro, que mal começou na política, sabe? Já comprou uma casa, uma mansão de 6 milhões. Então essa coisa da corrupção não cola, não cola. Não venha me falar também de comunismo, socialismo, porque você não sabe o que é comunismo. Você não sabe o que é socialismo. A única coisa que vem na sua cabeça quando fala de comunismo é Karl Marx. A única coisa que vem na sua cabeça quando fala de socialismo é Cuba. E Cuba é um efeito colateral do capitalismo. Do que um país, pai do capitalismo, berço do capitalismo, pode fazer com um país que se recusa a se curvar. Não foi o socialismo que destruiu Cuba. Não. Foi o capitalismo. Foi as sanções impostas pelos Estados Unidos e por toda a sua aliança. Agora, esse discurso de que a esquerda está destruindo esse país, a esquerda está... não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido. O Lula, quando assumiu a presidência pela primeira vez, a Petrobras não era o que é hoje. O Lula fez a Petrobras crescer 3 vezes mais. 3 vezes mais. A educação no Brasil cresceu e muito com o governo Lula. Antes do Lula, o Brasil só tinha 140 escolas técnicas. Acho que um pouquinho mais, 144, 142, não chegava a 145. Só o governo da esquerda, Lula e Dilma, construíram mais de 400 escolas técnicas. Como que está destruindo o país? Então, vocês conseguiram entender que mesmo você não gostando do governo, você tendo críticas, você consegue enxergar coisas que foram feitas, que beneficiam você de alguma forma? Que beneficia a população, que beneficia o seu vizinho? Agora, o que o Bolsonaro fez que te beneficia? É isso que eu quero saber. Porque esse amor todo. Porque o Bolsonaro veio lutar contra o sistema. Que sistema? Que sistema? Porque até onde eu sei, o que o Bolsonaro fez foi fortalecer o sistema. Porque o Bolsonaro, quando foi eleito, ele triplicou as emendas parlamentares. O orçamento secreto, que é o maior esquema de corrupção da história do planeta, não é do Brasil não, do planeta, que legalizou a corrupção no Brasil, foi durante o governo Bolsonaro. O combate à corrupção nesse país foi praticamente aniquilado durante o governo Bolsonaro. Qual o sistema que o Bolsonaro lutou contra? Qual? Bem, eu vou ter que parar por aqui, porque senão esse vídeo vai virar um filme, mas eu poderia ficar aqui questionando muitas e muitas coisas. Mas eu gostaria de saber, sinceramente, de coração, não é deboche, não adianta vir me xingar, porque o mais que você vai conseguir é um bloco. Mas eu gostaria de ouvir, de ver você escrevendo aqui, olha, Cássio, eu apoio o Bolsonaro por causa disso, porque ele representa... Sabe? Assim. Mas como eu falei, não vem com esse discurso de comunismo, corrupção, porque a gente já viu que isso é tudo balela. Tudo balela. Tá bom? Então tá bom. E se você que não é um bolsonarista, mas tem aí algum ponto de vista, deixa aí nos comentários. Quem sabe você me ajuda a montar esse quebra-cabeça. Porque, nossa senhora, tá difícil. Tá difícil. Mas é isso. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorite, republique. Se não me segue, segue aí pra dar aquela focinha, tá bom? Então tá bom. Um beijo no coração de todos, paz e luz e até o próximo vídeo. Fui!